Boa noite, meu nome é Alice e eu vou falar sobre o desenvolvimento de fármacos. Podem-se identificar compostos promissores pela triagem de centenas ou milhares de moléculas por atividade biológica. Em outros casos, o conhecimento da fisiopatologia molecular específica de diversas doenças permite o desenho racional da forma pela modelação computadorizada ou pela modificação dos agentes farmacêuticos existentes. Durante o desenvolvimento inicial, estudam-se compostos possivelmente úteis em animais para avaliar os efeitos desejados e a toxicidade. As fases são: fase 1, avaliar a segurança e a toxicidade em seres humanos. Fase 2, determinar se o composto é ativo contra a doença-alvo. Fase 3, avalia os defeitos do fármaco em populações maiores e mais heterogêneas, frequentemente centenas a milhares de pessoas, em uma população mais heterogênea, na tentativa de reproduzir o uso clínico proposto para o fármaco. 4. Vigilância pós-comercialização, farmacovigilância. Ocorre depois de o medicamento ser aprovado e comercializado e pode incluir estudos formais, justamente com relatórios contínuos dos efeitos adversos. Aspectos gerais das reações de hipersensibilidade a fármacos. Estudos indicam que a RHF são responsáveis por aproximadamente 6,5% das admissões hospitalares e que cerca de 15% dos pacientes internados têm seu tempo de permanência hospitalar prolongado devido a RHF 3,4. A OMS define a RHF em dois tipos. Tipo A, 85% relacionados com efeitos farmacológicos da droga, dose dependente. Na maioria dos casos, são reações previsíveis. E as do tipo B, 15%, geralmente reações dose independente. Não previsíveis, prejudiciais e não intencionais, quando os fármacos são utilizados em doses normais, 5,6%. Classificação clínica das reações de hipersensibilidade. Reações imediatas ocorrem frequentemente até 1 hora após a exposição ao fármaco, podendo se estender até 6 horas, e na maioria dos casos envolvem um mecanismo imune, com produção de anticorpos e de classe IgE, antígeno específico. Galera, boa noite. Meu nome é Ryan e eu vou estar falando sobre os mecanismos imunológicos dos imunofármacos. O que são imunofármacos? São fármacos que intervêm na resposta imune do organismo. As terapias e tratamentos com base imunológica podem direcionar a supressão de respostas imunes excessivas ou indesejáveis que causam distúrbios espontâneos, como a alergia e doença autoimune. Da mesma forma, podem ser estimuladas respostas imunes contra células tumorais, ou desligar respostas contra tecidos transplantados. Bom, e quais mecanismos os imunofármacos induzem no sistema imune? Eles induzem os mecanismos do sistema imune adaptativo. Por quê? Os imunofármacos que estudamos utilizam basicamente os linfócitos B e T e os seus derivados, digamos assim. A imunidade humoral, por exemplo, pode ser produzida por um indivíduo não imunizado pela administração de anticorpos de um indivíduo imunizado. A imunidade humoral é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e suas toxinas. Ela é mediada por moléculas no sangue e nas secreções das mucosas, denominadas anticorpos, que são produzidos no linfócito B, que também são conhecidos como células B. Eles reconhecem os antígenos, neutralizam sua capacidade de interferir e promovem sua eliminação através de diversos mecanismos efetores. O antígeno recoberto por anticorpo pode ser eliminado de diversas maneiras. O anticorpo pode efetuar ligações cruzadas com vários antígenos, formando agrupamentos que são mais facilmente ingeridos pelas células fagocíticas. A ligação do anticorpo ao antígeno de um microrganismo também pode ativar o sistema complemento, resultando na lise do organismo estranho. O anticorpo pode também neutralizar as toxinas ou as partículas virais por seu recobrimento, prevenindo sua ligação às células do hospedeiro.
Eles ligam-se às células de defesa e desencadeiam a liberação de mediadores inflamatórios por essas células. Um exemplo desse tipo de imunofármaco é o Libtayo, que é utilizado na imunoterapia contra câncer. Seu princípio ativo é o Cemiplimab, que é um anticorpo monoclonal totalmente humano de imunoglobulina humana G4, que é o IgG4, que se une ao receptor 1 de morte celular programada, que é o PD-1, e bloqueia sua interação com os ligandes PDL1 e PDL2. Essa interação inibe a função das células T, como proliferação, secreção de citocinas e atividade citotóxica. O Cemiplimab potencializa as respostas das células T, incluindo as respostas antitumorais, através do bloqueio dessa ligação. Os imunofármacos também induzem os mecanismos do sistema imune adaptativo celular, que somente pode ser transferido pela administração de células T de um indivíduo imune. A imunidade celular é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos intracelulares como vírus, protozoários e algumas bactérias que sobrevivem e se proliferam no interior das células do hospedeiro, onde ficam inacessíveis aos anticorpos circulares. Na resposta imune celular, as moléculas de reconhecimento ficam aderidas à membrana dos linfócitos T, que também são conhecidos como células T, que promovem a destruição do micro-organismo ou a morte das células infectadas. Os linfócitos sensibilizados são efetores no caso de hipersensibilidade do tipo tardia, reação de transplante contra o receptor, resistência por parte dos tumores, imunidade contra agentes bacterianos e virais, os intracelulares no caso, nos fenômenos de citotoxicidade e MLR. Um exemplo disso indução nos imunofármacos é a terapia com células T, que é uma forma promissora de se obter células T imunológicas que são modificadas em laboratório para identificar com mais avidez células malignas que contenham as proteínas estranhas, desencadeando um ataque imune maciço. Elas são utilizadas na terapia de células com células T-CAR, que são alteradas em laboratórios e identificam células cancerígenas. Vamos lá. Terapias relacionadas. Anticorpos monoclonais. Onde os anticorpos monoclonais agem contra antígenos tumorais, isolados ou ligados a toxinas. Neste caso, eles agem para controlar o crescimento do tumor. Anticorpos humanizados. São anticorpos procedentes de espécies não humanas, cujas sequências proteicas foram modificadas para aumentar a sua semelhança com os anticorpos produzidos naturalmente pelos humanos. Anticorpos hibridomas são células híbridas secretoras de anticorpos específicos. Citocinas e anticitocinas. As citocinas formam um composto químico heterogêneo com diversas funções. Atuam através de receptores de membranas e podem ser considerados como mensageiros químicos entre as células. Já as anticitocina têm indicação nos processos nos quais se deseja bloquear o efeito de uma citocina. Exemplo, no choque séptico, quando se deseja bloquear os efeitos da liberação maciça de IL-1 ou TNF-alfa. Boa noite, meu nome é Lucas, eu fiquei com a parte de fármacos imunoestimuladores e imunossupressores. Os fármacos imunoestimuladores são substâncias que modulam o sistema imunológico, estimulando uma função de um ou mais componentes do sistema. Existem dois tipos, que são imunoestimulantes específicos, que são como vacinas, estimulam uma resposta imune a um ou mais tipos de antígeno específicos. E as formas farmacêuticas e apresentações dele é uma cápsula gelatinosa de 200 mg,
uma caixa contendo 30 cápsulas e o uso dele é adulto. A composição dele, cada cápsula contém um extrato seco de Echinacea purpurea, que ele tem um 3% de ácido chicórico de 200 mg. Dentro disso, a gente precisa de cuidados. Dentro dos cuidados da medicação, a gente precisa conservar a temperatura ambiente dessa medicação. E essa temperatura ambiente dessa medicação é entre 15 a 30 graus Celsius. E o prazo de validade dela é 24 meses após a data da fabricação. Toda medicação tem algumas observações, e nessas nossas observações a gente pode citar sobre a gravidez e a lactação, que é quando a mulher está grávida ou está amamentando o bebê dela. Dentro disso, não há trabalhos que assegurem o uso dessa medicação. Só que o que acontece? Para ter esse uso, a gente precisa que a grávida esteja tendo uma supervisão médica para tomar toda essa medicação. Fármacos imunossupressores são usados para modular a resposta imune de 3 maneiras: imunossupressão, tolerância e imunoestimulação. 4 classes principais desses fármacos imunossupressores compreendem glicocorticoides, inibidores da calcineurina, agentes antiproliferativos e antimetabólitos e os anticorpos. Dentro deles, existe algumas medicações que são para transplantes renais, que é o prednisona, ciclosporina, aziotioprina, tacrolimus, microfenonato mofítil e sódico, sirolimus, daclizumab, goblina antifocitária, entre outros. Existem situações em que o uso dessa medicação é fundamental ou pode vir a ser alterado. Dentro disso, no estabelecimento do estado de imunossupressão, este pode ser obtido através de terapia de indução com anticorpos policionais ou monoclonais ou pelo uso de imunossupressores convencionais, que ele diz que é peritransplantes. Na manutenção do estado de imunossupressão, no tratamento dos episódios de rejeição aguda, na terapia de resgate de rejeições de corticoide resistentes, na terapia de rejeições refratárias, na tentativa de retardar o processo de nefropatia crônica do enxerto, que é a rejeição crônica. Estratégias para o desenvolvimento de vacinas atenuadas e inativadas. As vacinas virais podem ser classificadas como atenuadas, inativadas ou de subunidades. As vacinas atenuadas contêm agentes infecciosos vivos, mais enfraquecidos. Já as vacinas inativadas de subunidades, usam agentes mortos ou apenas partículas deles. As vacinas atenuadas aquelas em que o vírus encontra-se ativo, porém sem capacidade de produzir a doença. Exemplo, cachumba, febre amarela, poliomielite oral, VOP, rubéola, sarampo, varicela. Raras as vezes esses vírus podem reverter para a forma selvagem, causando a doença. Essas vacinas são contraindicadas para imunodeprimidos e gestantes. A vacina inativada contém vírus inativado por agentes químicos ou físicos. Já as vacinas de subunidade são fragmentos de vírus, antígenos, purificados. As vacinas inativadas de subunidade não chegam a imitar a doença como as atenuadas. O que fazem é enganar o sistema imune, pois este acredita que o agente infeccioso morto ou uma partícula dele representa perigo real e desencadeia o processo de proteção. Exemplos: poliomielite injetável, VIP, hepatite A, gripe, raiva, por trabalhar com micro-organismo complemente incapacitados de provocar sintomas de uma doença. As vacinas inativadas, que de modo geral são formuladas como adjuventes
componentes que ajudam a estimular a estimulação do sistema e tende a ler esquemas vacinais multidoses, como as vacinas de poliomielite injetável, a VIP, e de subunidade de hepatite B. Boa noite, meu nome é Ellen e eu vou falar um pouco sobre o Programa Nacional de Imunizações, ou simplesmente PNI, que foi criado em 1973 com o objetivo de normatizar a imunização em nível nacional, assim contribuindo para o controle ou erradicação das doenças infecto-contagiosas e imunopreveníveis, como, por exemplo, a poliomielite, o sarampo, a difteria, o tétano e entre outras. As principais competências do Programa Nacional de Imunização são supervisionar, controlar e avaliar a execução das vacinações no território nacional, principalmente o desempenho dos órgãos das secretarias de saúde, que são encarregados dos programas de vacinações, e também centralizar, analisar e divulgar as informações referentes ao Programa Nacional de Imunização. As vacinas do Programa Nacional de Imunização são: ao primeiro mês, vacina contra hepatite B. No segundo mês, vacina tetravalente, difteria, tétano, coqueluche e meningite. No quarto mês, vacina oral contra pólio. No sexto mês, vacina tetravalente. No nono mês, vacina contra febre amarela. No 12º mês, a tríplice viral contra sarampo, rubéola e cachumba ou tetraviral, vacina contra sarampo, rubéola, cachumba e varicela. No 15º mês, a vacina oral contra pólio, VOP, e aos 10 anos de idade, vacina contra a febre amarela. Segundo o PNI, o enfermeiro, como membro da equipe, é responsável pelo trabalho na sala de vacinação e tem como atribuições acolhimento, planejamento das atividades de vacinação, monitoramento e avaliação do trabalho desenvolvido de forma integrada ao conjunto das demais ações da unidade de saúde. Também, segundo o PNI, o calendário vacinal de 2020 passou por modificações em relação ao ano anterior, garantindo a sustentabilidade da oferta de vacinas contendo o soro tipo C para crianças menores de 5 anos de idade. Agora eu vou falar um pouco sobre o calendário de vacinação do Distrito Federal. Ao nascer, a criança toma a dose da BCG mais hepatite B. Com 2 meses, ele recebe a dose da penta, mais vacina inativada contra a poliomielite, mais vacina oral de rotavírus humano, mais pneumocócica 10 valente. Com 3 meses, a meningocócica C. Com 4 meses, a penta, novamente, a vacina inativada contra a poliomielite, a vacina oral do rotavírus humano, a pneumocócica 10 valente e com 5 meses a meningocócica C. Com 6 meses, ele recebe a dose de penta e também a vacina inativada contra a poliomielite. Com 9 meses, ele recebe a primeira dose contra a febre amarela. Com 12 meses, ele recebe tríplice viral, pneumocócica 10 valente, o reforço, e a meningocócica C, outro reforço. Com 15 meses, ele recebe a tríplice bacteriana, o primeiro reforço, a vacina oral contra a poliomielite, o primeiro reforço, a tetraviral, mais hepatite A. Aí só vai receber novamente aos 4 anos a tríplice bacteriana, o segundo reforço, e a vacina oral contra a poliomielite, o segundo reforço. Com 4 aos 6 anos de idade, 6 anos, 11 meses e 29 dias, ele recebe a dose de varicela. As meninas de 9 a 14 anos recebem a dose do HPV. Os meninos de 11 a 14 anos, HPV também. E as meninas e meninos de 11 a 14 anos recebem a dose da meningocócica C conjugada. Já os adolescentes e os adultos recebem a tríplice viral, a hepatite B e a dupla adulto. As gestantes e as puérperas recebem a DTPA e a hepatite B. E quem tem 60 anos ou mais recebe
um conjugado de influenza mais pneumocócica 23 valente mais hepatite B. O calendário vacinal do Distrito Federal contém algumas observações, que vão enumeradas do número 1 ao número 17. Vale a pena todos os alunos lerem. Eu não vou me estender no assunto porque cada vacina que contém nessas observações são muito bem distendidas. Então, nós iremos mandar no grupo da turma para que todos possam estar dando uma lida. Muito obrigada e até mais. Boa noite, eu sou Maria Paula. Vou falar um pouco sobre as vacinas bacterianas e as vacinas virais. As vacinas bacterianas podem ser criadas para aumentar a imunidade contra as próprias bactérias ou contra suas toxinas, que ela diminui a capacidade de infecção das bactérias, por aumentar a resistência do organismo contra elas. E ela neutraliza as toxinas, que possam eventualmente ser produzidas. As vacinas bacterianas podem ser muito específicas, dirigidas contra a única espécie de bactéria, por utilizar sua produção, componentes estruturais purificados de um só tipo de bactéria. E aí nós temos o exemplo, da poliocardite por plus, influenza tipo B. Agora vamos falar um pouco das vacinas virais. As vacinas virais vivas são um antígeno ainda mais potente, pois induz resposta imunológica, humoral e celular, com produção de linfócito T, CD8+, o braço mais forte da resposta imune. E nós temos também o exemplo aí das vacinas, que são as vacinas contra sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela. E essas vacinas induzem, além do anticorpos específicos, de uma alta afinidade, com memória linfócito T. Citóxicos, CD8, em geral, produz imunidade com dose única e por toda a vida. Os títulos de anticorpos caem, mas a memória permanece. E após novo estímulo, há efeitos de reforço com produção rápida de linfócito T específico CD4+, CD8+, e anticorpos de classe IgG. Nós também temos a vacina tríplice bacteriana e a vacina tríplice viral. A vacina tríplice bacteriana, ela combate a difteria e a coqueluche e o tétano. São aplicadas em 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de vida, tendo 2 reforços aos 15 meses e entre 4 e 5 anos. E a vacina tríplice viral, ela protege contra o sarampo, a cachumba, a rubéola, devem ser aplicadas aos 15 meses de idade, e o reforço entre 4 e 10 anos. A memória das doenças virais, ela diz, necessita de vacina de vírus vivos, atenuados, mas a grande maioria das doenças bacterianas são prevenidas com vacinas, inativadas. Apesar disso, existem outras exceções e esta regra. Boa noite, eu me chamo Esther, vou falar agora sobre o tratamento com soro e antissoros e as principais reações. Os soros não promovem uma imunização ativa, uma vez que nesse caso são inoculados anticorpos previamente produzidos em outro organismo. No caso do soro, dizemos que ocorre uma imunização passiva. O soro, diferentemente da vacina, não possui função preventiva, sendo usado apenas como forma de cura. Os soros são usados em caso que há necessidade de tratamento rápido, ou seja, quando não é possível esperar a produção de anticorpos pelo nosso corpo. O antissoro padrão nada mais é do que um frasco com anticorpos produzidos por um pool de linfócitos. A sua finalidade é servir como padrão positivo para o teste, ou seja, mostrar que os reagentes do teste estão realmente funcionando. Esses anticorpos podem ser obtidos pela introdução de antígeno em animais, como coelhos, seguida de retirada de soro destes animais, isolamento e purificação dos anticorpos. Também pode ser utilizado galinhas e os anticorpos utilizados da gema dos seus ovos.
O uso frequente desse soro pode causar problemas de saúde, uma vez que o corpo pode identificar os anticorpos do soro como antígenos e desencadear a produção de anticorpos contra ele. Os anticorpos são conhecidos principalmente pela sua atuação no tratamento de peçonha de cobras e aranhas, porém são produzidos para tratar algumas toxinas bacterianas e a rejeição de órgãos transplantados. A administração do soro, assim como a de qualquer outro medicamento, pode provocar reações locais, precoces e de caráter benigno como dor, edema, hiperemia e equimose. A reação tardia, também conhecida como a doença do soro, e pode ocorrer de 5 a 24 dias após a aplicação do soro de origem heteróloga.